Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 55 ao capítulo 57. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 55 é um salmo de Davi, né? E ele começa dizendo: ouve a minha oração, ó Deus. Não ignores o meu clamor por socorro. Ouve e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. O salmista aqui, ele nos mostra a fragilidade humana. Quantas vezes, diante das adversidades, nós também, né, ficamos confuso, sobrecarregado com afazeres, com preocupações. E o salmista aqui no Salmo 55, ele mostra que ele também era passível desse tipo de situação. Ele também experimentou a sobrecarga da vida, ele também experimentou a confusão, né, diante dos problemas, e aí ele nos ensina a receita. Qual é a receita? Clamar ao Senhor. Senhor, ouve a minha oração. E aí ele fala que os inimigos gritam contra mim, fazem ameaças perversas sobre mim, trazem desgraça e me perseguem furiosamente. Dentro do peito, meu coração acelera. O terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Olha só o que Davi expressa aqui, né? Diante daquilo que a gente ouve falar, daquilo que a gente vê noticiar, Davi aqui está descrevendo uma síndrome de ansiedade, de pânico, que ele foi acometido diante essa sobrecarga dos inimigos dele, né? Olha, dentro do meu peito, o coração acelera, palpitação, né? O terror da morte se apodera de mim, é o pânico aqui. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Então ele está descrevendo aqui dificuldades, síndromes que tanto têm atormentado a humanidade, né? E aí ele fala: quem dera se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Quantas vezes temos vontade de largar tudo e sair correndo e se esconder em algum cantinho? Davi também teve essa vontade. E aí ele fala assim: eu fugiria para longe, para um sossego no deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde, Senhor, frustra seus planos, pois vejo violência, conflito na cidade, dia e noite, muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo estão desmoronando. Ameaça, engano, correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta, se fosse eu poderia suportar, não. São meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro, amigo chegado, como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão na casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura. Eu, porém, invocarei o Senhor Deus e ele me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, eu clamo angustiado e ele ouve a minha voz. Ele me resgata e me mantém salvo na batalha. Embora muitos ainda estejam contra mim, Deus que governa desde a eternidade me ouvirá e lhes dará o que merecem. Pois meus inimigos não querem mudar sua conduta. Eles não temem a Deus. Quanto aos meus companheiros que me traíram, não cumpriram suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas o seu coração a guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais.
Entrega suas aflições, Senhor, e Ele cuidará de você. Olha aqui, eu vou repetir para você. Entregue, né? Eu acho que você vai precisar dizer isso para você algumas vezes. Rubenita, entregue suas aflições ao Senhor, Rubenita, e Ele cuidará de você. Repita aí para você. Coloque o seu nome e repita essa verdade. Jamais permitirá que o justo tropece e cai. Tu, porém, ó Deus, lançará o perverso no abismo da destruição. Senhor, sempre eu confiarei em ti. Ele finaliza, ele começa o Salmo 55 clamando ao Senhor, dizendo que ele estava confuso, que ele estava sobrecarregado, que havia no coração dele aceleração, o terror da morte se apoderava com ele estava sendo tomado por medo, por pânico, ele não conseguia parar de tremer. Olha a situação que ele se encontrava, mas ele finaliza o Salmo dizendo: entrega as suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Ele sempre, confie sempre no Senhor, né? No capítulo 56 é outro salmo de Davi. E aí ele começa dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo, vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente quando eu tiver medo, porém confiarei no Senhor. Olha a outra receita que ele nos dá, não é? Então, o medo está batendo, o pânico está querendo se apoderar de você. Pegue essa palavra e declare: Senhor, a tua palavra diz, Davi experimentou e eu também quero experimentar. Senhor, o medo está batendo aqui, mas eu quero declarar que eu confio em ti. Louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que eu digo, passam dias tramando e me prejudicam, reúnem-se para me espionar. E aí ele vai continuando dizendo as atitudes dos inimigos dele. E aí ele fala: conhece bem todas as minhas angústias, ó Deus. Recolheste minhas lágrimas num jarro e o teu livro registrasse cada uma delas. Meus inimigos batem em retirada quando eu clamo a ti. Uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Tenha essa convicção, essa certeza que Davi teve. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, eu louvo a Deus pelas suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me pode fazer o simples mortal? Cumprirei meus votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei sacrifício de gratidão. Agora posso andar na tua presença, ó Deus, em tua luz que me dá vida. E aí, capítulo 57, né, o nosso último de hoje, é também outro salmo de Davi. É uma ocasião onde ele está fugindo de Saul, né? Você vê aqui a angústia e a perseguição nessa sequência de salmos que nós vimos, né? E aí nós vamos ver que Saul ele entra numa caverna, né? E Davi ele tem a oportunidade de chegar perto de Saul, mas ele não se levanta contra o ungido do Senhor. Olha só. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, em ti eu me refugio, à sombra das tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seu propósito para comigo. Dos céus ele enviará socorro para me salvar e envergonhará os que me perseguem. Meu Deus enviará seu amor e a sua fidelidade. Por mais que eu esteja cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar, sê exaltado, ó Deus, acima dos altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Os meus inimigos me prepararam uma armadilha, estou exausto de tanta angústia.
abriram uma cova profunda em meu caminho, mas meu coração está firme em ti, ó Deus. O meu coração está firme, por isso eu canto louvores a ti. Desperta, ó minha alma, desperte, lira e harpa. Quero acordar e amanhecer com a minha canção. Eu te darei graça, Senhor. Por meio dos povos cantarei louvores em ti entre as nações, pois o teu amor se eleva até os céus e a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, e que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, independente daquilo que nos cerca, por mais tenebroso que seja o momento, nós declaramos que confiamos em ti e não seremos abalados, que o Senhor nos socorrerá e que podemos sim confiar em ti, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.